Pronto, começamos. E assim, queridos companheiros, amigos e irmãos, nesta noite, mais uma vez, vamos unindo o nosso pensamento, elevando até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso amado Mestre, para que possamos, assim, Pai, dar início à aula de hoje, pedindo a proteção do plano maior, dos nossos amigos espirituais, que nos dê a sustentação necessária para que possamos tirar o melhor aprendizado das lições da noite. Agradecidos, Pai, por tudo que recebemos durante a semana, pelo apoio, pelas bênçãos, e que essa aula sirva para que todos nós possamos gradativamente ir crescendo no nosso desenvolvimento espiritual. E assim, unidos num só pensamento, nós pedimos licença para dar por iniciado a aula de hoje. Que a tua paz esteja e que permaneça conosco. Graças a Deus. Pode ler, Marcela, por favor. Tá. Igualdade natural. Todos os homens são iguais perante o Criador, pois Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Desigualdade de aptidões. Somos todos iguais, mas se parecemos diferentes diante dos seres humanos, é porque desconhecemos que cada pessoa está em um estágio diferente de evolução. Mas, no fim, todos nós encontraremos na perfeição. Então, obrigada, Má. Então, essas duas frases, né, porque está dentro da lei de igualdade. Então, a igualdade natural, o que é? Que todos nós nascemos, todos nós somos iguais perante Deus. Então, isso não tem o que fazer, gente. Né? Não é porque você é rico, eu sou pobre, você é preto, eu sou branca, você é japonês. Não, todos nós somos iguais perante Deus. Então, eu peguei um trechinho de um livro aqui que é muito legal, que fala assim: ensina a doutrina espírita que, perante Deus, todos os homens são iguais, pois tiveram o mesmo princípio e destinam-se, sem exceção, ao mesmo fim, a glória e a felicidade. Então, não tem, assim... É a melhor explicação. Isso é a igualdade natural. Então, a igualdade natural, o que é? Somos todos iguais perante Deus. Aí vem a desigualdade das aptidões, né? Que são as habilidades. Aí, um trechinho desse livro também diz: as dissemelhanças que apresentam entre si, quer em inteligência, quer em moralidade, não derivam da natureza íntima deles, resultam apenas de haverem sido criados há mais ou a menos tempo e do maior ou menor aproveitamento desse tempo, no desenvolvimento das aptidões e virtudes que lhes são intrínsecas, consoante o bom ou o mau uso do livre-arbítrio por parte de cada um. Então, o que isso significa? Que cada um de nós, cada um está no seu estágio de evolução. Então, não adianta a gente querer que aquela pessoa, às vezes você conversa com uma pessoa, às vezes a gente até fala, gente, e a gente tem essa mania, né? Nossa, mas que pessoa burra. Você fica julgando a pessoa, mas você tem que ver qual o estágio de evolução que está aquela pessoa. E como nós, assim como nós, a gente pode estar um pouquinho à frente na evolução dessa pessoa, mas tem outra pessoa que está bem à frente da gente. Então, é cada um dentro do seu patamar. E tem pessoas que aproveitam mais e tem pessoas que aproveitam menos. Por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio. Então, como nós temos o nosso livre-arbítrio, tem aquelas que estudam mais, aquelas que progridem mais na vida, mas porque se esforçam mais, e tem aquelas que regredir aquilo. O espírito nunca regride, ou fica ali estacionado, ou, sabe, e as pessoas que vão adiante. Por isso,
mas todos são importantes dentro do contexto de tudo, porque todas as profissões são importantes, desde o lixeiro, a faxineira, o porteiro, até o médico, o diretor de uma empresa, o engenheiro. Então, todos nós somos importantes, todas as profissões são importantes. E, às vezes, também, gente, não é porque a pessoa é um faxineiro que ele não tenha uma cultura, que ele não leia, que ele não estude, e ele não seja mais evoluído espiritualmente do que um diretor de uma empresa. Então, é cada um dentro da sua evolução. Então, isso está nas duas questões, a 804 vai até a 807 do Livro dos Espíritos. Então, assim, só um pedacinho para vocês verem, ó. Deus criou iguais todos os espíritos. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem. Vontade que é o livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Isso dentro da desigualdade das aptidões, tá? E dentro gente, eu falei errado, é da 803, perdão, a 805, tá? Eu falei as questões erradas. Isso, e dentro da lei natural, sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, quer dizer, Deus, nós nascemos ignorantes, mas Deus dá as mesmas oportunidades para todos. Então, é isso. Agora eu peço para que a Marcela leia os próximos tópicos, e acho que é a Sônia agora, né? A Marcela, ela pode ler agora o tópico da desigualdade das riquezas, tá, Marcela? Então, pula a das desigualdades sociais. Ah, não, desculpa, desculpa. Aí, Desigualdades sociais, não, só desigualdades sociais, amor, eu falei errado, desculpa. Tá bom. Desigualdades sociais. A desigualdade social é obra do homem. É ele que faz, por exemplo, um presidente da República ser mais importante que um governador, que é mais importante que um deputado, que é mais importante que um vereador, delegado, policial, pedreiro, mendigo. Mas, para o Criador, somos todos iguais, não importando o cargo que se tem. Certo. Bem, nós estamos estudando a lei de igualdade, né? Que é uma lei natural, e as leis naturais, que são as leis de Deus, elas são eternas. E lá na questão 806 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se a desigualdade das condições sociais seria uma lei natural, onde os espíritos respondem que não, que a desigualdade social não é uma lei natural, porque foi o homem que criou. E uma lei só é natural quando é Deus que cria. Lei de igualdade natural. A desigualdade não é uma lei natural. E aí os espíritos comentam da seguinte forma, ó. Só as leis de Deus é que são eternas, ou seja, são naturais. Não há vez desaparecer pouco a pouco todos os dias, se referindo às desigualdades, né? Aí eles falam assim, ó, essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. Então, eles falam que o orgulho e o egoísmo, uma hora eles vão desaparecer. E eles desaparecendo,
a desigualdade social, essa desigualdade entre os homens, ela vai desaparecerá também. E ainda dizem assim, ó: chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social, que foi inclusive o que a Hélida comentou agora, né? Então, é só o espírito que é mais ou menos puro, e isso independe da condição social de cada um. Então, finalizando, a lei da desigualdade é uma lei natural? Não, ela não é uma lei natural porque foi criada pelo homem e não por Deus. É isso aí. E agora eu passo a palavra para Marcela, tá lendo o tópico que a Laila vai explicar, que é o próximo tópico. Desigualdade das riquezas. A riqueza não é uma coisa má se for utilizada para o bem. Exemplos: dar de comer a quem tem fome, oferecer abrigo e proteção aos necessitados. Se ajudarmos o próximo, estaremos praticando o amor e caminhando rumo à perfeição. Um ladrão pode enriquecer? Sim, mas a riqueza que vem por meio do roubo é contrária às leis de Deus. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou ler só duas perguntinhas aqui, duas questões do Livro dos Espíritos. Uma é a 811, que diz o seguinte: a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. E a 812, que diz o seguinte: se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo a cada um, poderia gozá-lo. Cada um poderia gozá-lo, se todos se entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe e é o homem quem o perturba. Então, gente, eu penso o seguinte, que essa lei da igualdade também, né, principalmente esse tópico da desigualdade das riquezas, está bem ligado à lei do trabalho. E o ser humano precisa, sim, encontrar o equilíbrio de tudo isso, né? Segundo as aptidões que todos nós temos, há lugar no mundo suficiente para todos trabalharmos nessas aptidões, fazendo exatamente aquilo que nós realmente gostamos. Pensa, gente, quanto isso causaria de contentamento nas pessoas, se elas pudessem fazer exatamente aquilo que elas têm as aptidões, aquilo que elas gostam. Isso impulsionaria uma melhora de dentro para fora. Imagina, todo lugar que você fosse, as pessoas estivessem mega bem-humoradas, sabe? Sabendo que você está fazendo tudo aquilo, mas porque você gosta, por amor, não apenas pela remuneração. Então, aqui no Livro dos Espíritos mesmo, ele diz o seguinte, que a igualdade das riquezas não é possível. Porque também, gente, existem cargos que a remuneração é maior e cargos que a remuneração é menor, como também já foi dito anteriormente. Por exemplo, um médico, ele tem um salário maior do que um professor do ensino infantil. Eu coloquei até esses dois exemplos que eu acho assim mega importantes. Todas as profissões são importantes, todas as ocupações são importantes para movimentar o mundo, mas essas duas eu acho assim formidáveis. As duas salvam vidas. Então, o que não desmerece, né? Então, o salário do médico é maior do que do professor.
no caso de ensino infantil. O que não desmerece a classe do ensino, obviamente, porque ela é imensamente importante no mundo. Não se forma um médico sem a ajuda do professor. Porém, para se tornar um médico, o valor da faculdade é grandinho, é salgado. Mesmo que ele consiga uma vaga na faculdade pública, são 8 anos, gente, para a formação. Então, tem custos de livros, que é um custo muito alto. São muitas horas de estudo, de dedicação, para ter conhecimento pleno de operar o corpo humano. E já o custo da faculdade para a formação do professor é um custo menor. E a quantidade de anos para a sua formação também. Então, o custo acaba sendo menor. Então, isso também é usado para a equiparação da remuneração deles. E assim acontece sucessivamente. Por exemplo, uma manicure, um frentista, um açougueiro, motoristas de ônibus, todos são importantes. Imagina se não fosse o frentista para poder abastecer os carros, sem o motorista de ônibus. Então, assim, todos os cargos, todas as funções são importantes. Então, o que importa realmente é fazer aquilo que amamos, independente do salário que a pessoa ganha, do que o salário que essa profissão venha trazer para ele. Porque a felicidade não está na matéria. Lembrando que foi estudado na semana passada, na aula passada, sobre os verdadeiros tesouros, aqueles que nós conquistamos como seres espirituais. Então, é importante lembrarmos isso, que a felicidade está aqui dentro, e não na matéria. E é importante cada um fazer a sua parte, fazendo o seu melhor dentro daquilo que mais gosta. Fazer com prazer. E é isso, gente. Agora, passando para a Marilene. A Marcela pode, então, estar lendo, né? Riquezas e misérias como provas, é isso? Prova da riqueza e da miséria. Marcelinha. Lê, Marcela. Riquezas e misérias como provas. Por que Deus deixa que uns tenham a riqueza e o poder e outros a pobreza? Para que exercitem seu valor e os ricos aprendam a... Nossa, não dá para ler aqui com praticar, aprendam a praticar. Aprendam a praticar a caridade e os pobres pobres a serem humildes. Tudo pelo que passamos nada mais são do que provas, que nos levarão a amadurecer. É isso aí. Então, por aqui a gente já, né, a gente já viu que tudo que nos vem são provas. E aqui na pergunta 814 do Livro dos Espíritos, eu vou ler aqui, porque Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria, para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizar. Bom, então, a gente sabe que a gente não está em lugar nenhum por acaso. Tudo são provas que a gente está aqui na Terra para tentar realizar da melhor maneira possível. Então, muitas pessoas nós vemos que acabam sucumbindo, né, perante o dinheiro, né, pela facilidade, pelas tentações que a riqueza oferece. É uma missão, assim, é um compromisso muito difícil, porque ele abre todas as portas, né? Ele oferece, assim, todas as vantagens para você praticar todas as nossas vontades, os nossos instintos, tudo que é mais gostoso, que é, como diz a música, que é legal, que é imoral, que engorda, o dinheiro dá acesso, né? Então, nós pensamos de uma maneira, qual prova é mais difícil? O que é mais difícil, ser rico ou ser pobre? É igualmente, né, difícil, porque também não é fácil você ver um filho passando fome, você vê um filho desagasalhado no frio, você não tem o que dar.
né? Se é difícil você resistir às portas que o dinheiro abre, também é difícil você passar principalmente pela pobreza extrema. É muito bonito a gente falar, a gente pobre, a gente vai ajudar. Mas sabe o quanto é humilhante um pai de família não ter um pão para dar na boca da criança? Ter que ficar dependendo de uma cesta básica dada por uma mão caridosa? Não é fácil. Mas nós sabemos que tudo isso é para o aprendizado do espírito. Só que, infelizmente, não é todos os irmãozinhos que estão aqui que têm acesso à informação que nós já temos, que tudo tem um fim, tudo tem uma necessidade, que tudo é passageiro. Então, o que a gente tem que torcer para que as pessoas que estejam em prova nessa situação tenham forças realmente e que procurem aprendizar. E tem uma historinha, eu vou contar uma historinha rapidinho, de que, às vezes, a gente pode estar rico e perder tudo. E, de repente, você não sabe o que fazer. Ou então, você é pobre e, de repente, você tem uma chance na vida. Nós já vimos também irmãos que eram pobres, ganharam na loteria, sei lá, ganharam prêmios, ficaram ricos de uma hora para outra e, de repente, jogaram tudo fora, porque também não estavam preparados para ter dinheiro. Tudo é difícil. Eu não sei se vocês viram, eu achei muito bonito ontem a história de uma moça que foi no programa da Eliana, que tem um quadro lá que ela ajuda as pessoas que são enviadas lá. Então, tinha uma moça, ela é motorista de van de escola, né, que leva as crianças para a escola. E ela é muito dedicada, ela tinha um carinho enorme pelas crianças dela. E ela gostava de tudo rosa, ela pintou a van de rosa dela. Então, cada criança que ela levava, ela desenvolvia aquilo com muito amor. Aí deu depoimento de criança especial, que amava ela. E ela, o que ela fazia? Além dela levar as crianças, ela tinha um apego com as famílias. Então, ela ajudou um monte de família que falava, eu esqueci o nome, acho que é. Eu estou sem comida, ela arrumava dinheiro, ela fazia arrecadação, festa, sempre ajudando a família, todas as crianças dela, as crianças adoraram ela. E tudo que ela ganhava, ela e o marido dela, era motorista de van. Vinha dali o sustento dela. Comprou casa, tudo. De repente, chega a pandemia. Ela ficou simplesmente sem nenhuma fonte de renda. Então, dela ajudar, ela passou a ter que ser ajudada. Olha que coisa, como que é a vida. Ela passou a ter que ser ajudada. E aí, o que aconteceu? Todas as pessoas que ela ajudou fizeram de tudo por ela. E não contente, inscreveram ela. Ela foi sorteada nesse programa. Olha o que é a vida. Ela que tanto ajudou, precisou, foi ajudada, ainda foi homenageada. Aí mostrou lindo, né? As crianças homenageando ela. Ela foi no programa, ganhou os prêmios lá, arrumou a vida dela. Então, né, a gente não sabe o que a vida está programando, mas aquele que planta, ele vai colher. Né? Ela plantou, não precisa ser rico, ela frutificou aquilo que ela tinha. Ela não se contentou em ter, ela tinha, ela distribuía. É como aquela parábola dos talentos, né? Ela fez o que ela pôde, ela pegou aquilo que ela sabia e distribuiu, então ela recebeu de volta. Então, eu acho que é isso. A prova, a gente que já tem o conhecimento, tem que entender que hoje a gente pode ter, amanhã não. Mas quando a gente tiver muito ou pouco, a gente tem sempre que ajudar, sempre que fazer frutificar, né? Acho que é a melhor maneira. Isso aí, gente. Quem é o próximo? A Josi. Marcela, pode ler o Igualdade de Direitos do Homem e da Mulher. Por favor. Igualdade de direitos do homem e da mulher. São iguais os direitos do homem e da mulher, porque aos dois Deus deu inteligência e conhecimento do bem e do mal. As diferenças foram criadas pelos seres humanos. A mulher tem um físico mais frágil. Isso significa que sua inteligência é menor que a do homem? Não, esse é um terrível engano. Pois é. Aqui está falando, né,
na questão 817. A mesma coisa que a Marcela acabou de ler, que Kardec pergunta para os espíritos: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E os espíritos respondem: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, a inteligência é justamente para a gente buscar conhecimento. E através do conhecimento também tem o livre-arbítrio, que você escolhe o caminho do bem ou o caminho do mal. Tudo depende do homem ou depende da mulher, né? E logo no texto que a Marcela leu, fala da fragilidade da mulher. A gente sabe que a mulher, nós mulheres, né, somos frágeis em algumas questões, mas a gente é inteligente, a gente é amorosa, a gente é amiga, a gente é companheira, a gente tem muito mais responsabilidade. O homem, porém, ele já é próprio físico, né? Já é um homem mais forte, mais rude, grosseiro, e também não significa que ele não é inteligente. Sim, ele é inteligente. Porém, é um pouco também, vamos dizer assim, acredito eu, assim, ao longo do tempo que a gente vive já nessa terra, o homem acabou também tendo um pouco mais de sensibilidade. Mas no tempo lá, que a gente sabe da nossa história, no tempo da barbárie, né, não era assim, né? Eles eram mais rústicos, né, mais ignorantes, vamos dizer assim. E mesmo assim, a mulher, mesmo sendo aquela mulher que tinha que ficar ali do lado do pai, depois o pai escolhia o marido, né? A mulher tinha que casar para poder cuidar dos filhos, cuidar da casa, ela sempre foi submissa a todos os homens. Então, sempre seguiu essa linha, que tinha sempre que obedecer o pai, depois o marido, e sempre ficar naquela rotina. Ela não podia usar, assim, a inteligência dela, ela não podia ser mais esperta, ela não podia fazer aquilo que realmente ela gostaria de fazer. Embora sabemos que aqui fala que Deus deu a inteligência para ambos, né? Só que ela não podia ainda se mover, porque ela tinha que ser sempre submissa à lei, né? Que, na realidade, os tempos aí vem dizendo a gente, a própria história, que o homem sempre foi o inteligente, o mais esperto, o mais sábio, e sempre manda, ele comanda tudo, e, infelizmente, também faz as suas leis. Mas hoje sabemos que muitas coisas já vêm mudando, e a mulher vai melhorando também, porque agora nós entendemos assim, pelo menos hoje, no século XXI, a gente está aqui em 2021, muita coisa já se mudou, muita coisa já melhorou em questão das mulheres e dos homens. Hoje a mulher está saindo mais para trabalhar, o homem está ajudando mais. Tem aqueles ainda que, infelizmente, usa ainda da própria inteligência para ser egoísta, porque a gente sabe que a gente vive num mundo de provas e expiações e nem todo mundo ainda está na sua condição perfeita, todos estamos caminhando. Porém, infelizmente, ainda tem pessoas que andam na ignorância, mas também já estamos vendo aí homens que estão melhorando, que estão ali andando com a mulher, que a mulher é companheira, a mulher é sábia, a mulher é inteligente, mas no sentido de que ela quer se melhorar e também quer ajudar o homem também a se melhorar, né? Então, eu fiz um resuminho aqui das outras questões que Kardec foi perguntando para os espíritos, e aí eu fiz um resuminho aqui rapidinho. Então, a partir das questões 818, Kardec pergunta para os espíritos e os espíritos vão respondendo. Kardec vai questionando os direitos que o homem tem e que a mulher também tem, no ponto de vista social. A própria história nos mostra a mulher submissa, que eu já falei, né? O pai acaba escolhendo o marido para a filha, depois a filha continua ainda sendo submissa ao homem, e assim sucessivamente. A mulher fisicamente é mais fraca, porém mais sensível, amorosa e delicada. O homem fisicamente é mais forte, um pouco mais rude, mais grosseiro. Porém, aos olhos do Criador, os dois juntos, o homem e a mulher, podem transformar a sociedade e as leis, partindo do princípio de justiça, amor e caridade.
E teve mais outra coisinha aqui na questão 822A, que eu achei também super interessante, que eu vou dar uma lidinha aqui rapidinho. Que é assim, Kardec pergunta: de acordo com isso, para uma legislação ser perfeita, justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? E os espíritos respondem: de direitos, sim, funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. Então, é o que a gente vem vendo ao longo da nossa própria encarnação. Muita coisa já se melhorou, muita coisa já mudou. Embora a gente ainda vê que ainda precisamos ainda de muito trabalho, de muitas leis ainda, que precisa mudar muitas leis, até porque nós vamos reencarnando. Hoje, eu estou no corpo de mulher, eu sou um espírito, e sabemos que o espírito não tem sexo. Mas, uma próxima encarnação, eu posso vir como homem. Tudo vai depender do meu progresso, da minha evolução, e daquilo que eu preciso ainda progredir. Então, tudo depende, é de acordo com o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões que a gente tomamos em cada encarnação. Mas, com certeza, daqui para frente, acredito eu, que a gente aí vai melhorar, o nosso planeta vai mudar, e com certeza a gente vai aí, tanto o homem quanto a mulher, vamos progredindo juntos, e ao longo do tempo aí, acredito eu, que quando o planeta se transformar, passar para um planeta de regeneração, acredito eu que nós, tanto o homem quanto a mulher, vai estar andando ali lado a lado, um ajudando o outro, como realmente companheiros verdadeiros, dentro do amor e dentro da caridade. E é isso. E vamos para o próximo. Vou ler o próximo. Lê o último tópico. Eu vou ler para você o último tópico. Vamos lá. Igualdade diante do túmulo. O orgulho faz com que o homem crie uma cerimônia para enterrar os mortos. É uma maneira de os parentes honrarem a si mesmos. Essas cerimônias não são reprovadas principalmente quando os homenageados forem homens de bem, que deram bons exemplos em vida. Mas é preciso ter cuidado para não ser somente uma demonstração de vaidade e orgulho dos parentes. Exatamente. Eu achei assim, isso aqui tão interessante, né? Que está falando aqui igualdade perante o túmulo. A gente sabe que nós todos vamos desencarnar, né? E a questão do orgulho ainda predomina muito, porque, infelizmente, às vezes as pessoas deixam de fazer realmente o bem em vida. E aí, na hora que a pessoa desencarnou, aí acho que toca ali o arrependimento, ou ele quer fazer alguma coisa além para poder aquela pessoa sentir, perceber que ali ele vai lá, faz uma lápide bonita, ou leva alguma coisa assim extraordinária. Mas a gente sabe que no fundo tem ali o orgulho, às vezes até um pouco de arrependimento, não é? Mas tanto o rico quanto o pobre, a gente sabe que nós vamos... O nosso corpo ele vai parar ali, porque o corpo precisa de um lugar para poder se decompor. E lógico, né? Tem que ter ali um cantinho certo para isso. Mas, infelizmente, a gente sabe, né? Principalmente assim, somos pessoas ainda imperfeitas, né? Somos criaturas que estamos buscando a perfeição. E a gente usa do orgulho para a gente fazer uma cerimônia, às vezes uma cerimônia que às vezes não tem nem necessidade, porque a gente deve ser o mais simples possível, principalmente na hora do desencarne. Porque, assim, quando a gente nasce, uma criança nasce, a gente faz uma festa imensa, né? Uma alegria, o pai, a mãe, aquela coisa, é lindo, maravilhoso. E quando as pessoas desencarnam, dependendo da situação, tem uns que fica triste, vai chorar, chora lá, e no outro dia nem lembra mais que a criatura morreu. Infelizmente, é a verdade, né? Tem outros que não quer nem saber, nem morreu para ele, acabou, tá nem aí, enfim. Então, infelizmente, nós somos cheios ainda de defeito, não é mesmo? E, às vezes, as pessoas pensam que morreu, acabou, outros acham que depois da morte se arrepende, eu vou me arrepender de alguma coisa ou outra, por que eu fiz aquilo com o outro, fica se machucando, né, em forma de sentimento, mas a gente sabe que o importante é realmente a gente fazer uma prece,
que a prece, acima de tudo, é importante para todos, principalmente na hora que a gente vai fazer esse tipo de cerimônia, porque eu acredito muito nisso, aprendendo dentro da doutrina espírita, que o momento que a pessoa está ali já praticamente, dependendo da situação, já está saindo do corpo, se desligando do corpo, o corpo realmente é que vai ficar ali, vai se decompor, ele já não vai ser mais útil, e o espírito, ele precisa avançar no mundo dos espíritos. Então, esse momento ali, é que todos, eu penso assim, quando eu li aqui as questões, eu penso que essa é a igualdade, que todos temos que ter, sim, temos que ter a igualdade perante Deus, diante da prece, do sentimento bom, do sentimento de amor, de caridade, para que aquela criatura que no momento do desencarne e que aquele corpo seja ali, naquele momento, já fez o seu papel. E que ali ele vai voltar novamente para a condição que ele tem que voltar, porque é matéria, e o espírito possa aí continuar vivendo de uma maneira boa, recebendo dos parentes, recebendo dos familiares, recebendo dos amigos, prece de amor, prece de carinho, prece para que ele vá, siga em frente, e deixa ali aquela situação, aquele corpo, terminar o processo dele, porque ele vai voltar para a Terra, ele vai voltar ao seu estado normal diante da matéria, que nós sabemos como é que é a transformação, e possamos nós que ficamos aqui encarnados, que continuemos mudando os nossos sentimentos, deixando os nossos egoísmos, as nossas imperfeições de lado, e acima de tudo, perdoando, porque o perdão é fundamental, e nós já discutimos muito que perdoar, pedir perdão é fundamental. Então, assim, a igualdade perante o túmulo, na minha opinião, é isso. A gente somos iguais perante qualquer situação, principalmente na hora do desencarne. E é isso, meninas. 12. E esse tema eu achei bem interessante. Esse último aí foi para fechar a noite. Um pouquinho de dificuldade, mas eu fui ali pensando. Mas é bem isso que você falou mesmo, viu, Josi? Porque assim, chega naquela hora ali, mesmo que tenha tido muitas diferenças materiais, né? Chega ali naquele momento, todo mundo, do mesmo jeito que todo mundo nasce, todo mundo morre, é uma coisa que é certa. Natural. E que todos vão estar ali, naquela igualdade diante do túmulo. É isso que você falou Mesmo mesmo. buraco. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí depois vai a diferença no espírito, né? Aí... exatamente. Isso mesmo. É os tesouros, né? Vamos ver quem tem mais tesouros espirituais, né? Aqueles que não vão ser roubados, que não vão ser corroídos. É isso mesmo. Exatamente. Que Deus a cerimônia sempre é para quem fica, né? Porque quem foi, a gente tem que rezar. Exato. Eu não quero estar ali para estar vendo o que está acontecendo. A gente tem que rezar para aquele irmão que a gente ama que vai embora, que não deixa ali. Então, normalmente, a cerimônia é para a despedida da família, porque o espírito, se for abençoado, não vai estar ali, né? Com certeza. A gente tem que rezar por isso. E a gente tem que fazer a nossa parte, rezar, pedir para que ele vá, e a gente se conforte diante daquilo que a gente está conhecendo. Sim, sim. E eu não sou contra se fazer a cerimônia, porque tem agradecimento, né? Eu vi uma vez, acho que no Evangelho que fala que diante de um corpo a gente tem que ter todo o respeito. Exato. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem, como se chama, autópsia, né? Então, eles têm que tratar um cadáver com todo respeito, como se fosse um filho, uma mãe, porque aquilo serviu de instrumento para o espírito. Exatamente. Aquilo foi Deus que deu. Então, a gente não tem que ser contra uma cerimônia, que é uma despedida. Verdade. Mas não é que faz, o espírito está ali, vamos, né? Tem que fazer. Não, porque a gente tem que rezar para que o espírito não esteja preso ali. Com porque certeza. Senão, com certeza ele vai estar em sofrimento, né? É que muitos também esperam, né? Eu conheço pessoas que elas meio que planejam esse momento, então eu acho que tudo que todos os sentimentos que vão estar reunidos ali naquele funeral, ela vai estar sentindo também aquelas vibrações todas, né? Com certeza. E tem pessoas que elas pedem
Elas pedem isso, então aí tem que respeitar e fazer, seguir à vontade, né? A gente tem que sempre respeitar, né? É isso. Tá, meu povo? Você faz a prece final, Soninha? Sim. Então, vamos lá, meus amigos. Pensando na figura de Jesus Cristo e agradecendo muito por esse momento juntos, tendo a oportunidade de estar estudando o Livro dos Espíritos para conhecer, para aprender melhor sobre a nossa verdadeira natureza. E vamos pedindo a Deus e a Jesus, aos bons espíritos, que nós possamos estar sempre juntas, fazendo esse estudo. E vamos pedindo a Deus e a Jesus que os jovens, ou todos que estejam ou que venham assistir essa nossa aula de hoje, que possam estar pegando assim o aprendizado essencial, que é a igualdade de todos nós perante o Criador. Vamos agradecendo pelo estudo, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos. Vamos pedindo pela nossa família, por nós mesmos, pelos nossos familiares todos, pedindo a Deus, a Jesus, por toda a humanidade, para que todos nós possamos ter saúde da alma, saúde do espírito e do corpo. Que os bons espíritos estejam conosco e nos auxiliem a ter uma ótima semana, que a gente possa fazer o nosso melhor em todas as situações que possam ocorrer conosco. Que assim seja, graças a Deus.